Vale a pena hoje, do jeito que a Receita está trabalhando, sonegar imposto? Vender produtos sem emitir nota fiscal é perder o controle do que acontece na minha empresa. Vamos lá, galera de Cicast, começando mais um episódio Conectados e Conectadas. Hoje vamos falar de assuntos delicados aqui com um grande amigo aqui, Edvard. Esse nome aí, depois você explica essas vertentes. Mas só vou fazer uma introdução bem rápida. Aliás, deixa ele falar, 30 e quantos anos de contabilidade? 35. 35 anos, tá. Por aí você já vê a vasta experiência, e a gente vai trabalhar muito em cima desse mundo tributável. Mas já queria começar com uma pergunta bem polêmica aqui, Edvar, antes até de você falar de você. Vale a pena hoje, do jeito que a Receita está trabalhando, sonegar imposto? Não, de forma nenhuma. Nunca valeu. Não, você não pode pensar sonegar imposto com o que os órgãos de fiscalização estão fazendo. Você tem que pensar sonegar imposto o desequilíbrio que você vai causar dentro da sua empresa. Sonegar é deixar para os seus funcionários verem que você, sonegando, você está perdendo todos os seus controles. Então, independe do que o órgão esteja se aperfeiçoando. É muito mais uma questão interna. Explica um pouquinho melhor isso daí. Vamos lá. Eu não posso pensar em sonegar imposto, em não sonegar, porque o órgão de fiscalização se aperfeiçoou. Eu tenho que entender que sonegar imposto é vender produtos sem emitir nota fiscal, é perder o controle do que acontece na minha empresa. Então, você tem que pensar que o ato de sonegar vai exigir de você muito mais força, muito mais controles para que não seja roubado. Então é melhor você perder um anel do que embora o dedo. Eu gosto muito de falar assim, gente, você comprou aqui uma camisa. Então, você emitiu nota, tudo da camisa, saiu o imposto. Na hora que você emite nota, você não emite nota, você sonega, você vendeu a camisa. Aí o seu funcionário, vendo a sua desorganização, ele não tem como saber que eu vendi essa camisa, aí eu perco a camisa. Então, para que isso não aconteça, você tem que gastar muito mais suor, muito mais programas com esse controle. Não, e às vezes a gente fala funcionário que pode acontecer uma situação ali de uma falta de controle do funcionário, intencional ou não intencional, entregou 2 camisas na hora que vai entregar uma, e também do cliente também, né? Também. Às vezes o cliente, entre aspas, às vezes o próprio, aí, vamos dizer, uma pessoa desonesta que vai chegar lá e levar uma mercadoria, não vai falar, e você não tem muito esse controle para saber se foi vendido ou não foi, porque eu acho que o grande vilão, você falou um negócio que começou já de uma forma assim, de um prisma bem diferente, que eu nem toco muito esse, mas como nesse tema, assim, quando eu falo da parte de sonegação, né? Eu acho que tem uns riscos de você ter que pagar isso tudo depois. Porque o problema da pessoa que sonega, ela sonega para dar desconto para o cliente. Ela não paga imposto e dá desconto para o cliente. E esse desconto que ela não bota no bolso, que é a sonegação fiscal, que ela está ficando mais barata do que o concorrente, depois essa conta chega lá na frente, ela não tem o dinheiro na conta para poder pagar essa sonegação, e a maioria faz desse jeito, né? E acaba se estourando no final. Mas não só essa parte, que é a questão realmente financeira ali que a pessoa descontrola, mas realmente a parte do estoque. Assim, é muito complicado você hoje, sonegando, controlar o seu estoque. É né? impossível. É impossível. Tá? É complicado ao ponto de eu dizer que é impossível. É bem complexo, assim. Pode dizer que é bem complexo. Você tem que fazer porque no sistema hoje é proibido sistemas movimentarem estoque sem ser com nota fiscal, correto? E se tiver algum sistema que estiver fazendo, você já está fazendo uma ilegalidade, correto? Correto. Você entrou num segundo ponto, que é o fato de você sonegar, você não emitindo nota, você tem problemas contábeis. Você não tem renda para pagar suas despesas. Então você vai ter problemas contábeis que a fiscalização vai detectar. Então, sim, não só pelo problema de não ter o controle do estoque. E aí,
faz o que quiser, isso tudo vai refletir na contabilidade, antigamente, nos livros fiscais, nos registros fiscais, e você vai ser pego. Então, além de você ter perdido a camisa que foi embora, porque você resolveu não emitir nota para não pagar o imposto, você também vai responder, porque vai ter um reflexo dentro da sua contabilidade. Então, são coisas muito mais graves que a gente pode passar aqui 2 horas descrevendo problemas que você vai ter pela sonegação. Eu comecei do principal, o negócio vai à falência. Sim, aí tem muita gente que não está acreditando nisso ainda, Edivar. Eu queria que a gente explanasse um pouquinho, que é o nosso DCCast hoje, porque tem muita gente que está fazendo e acha que uma hora, não, sim, que nunca aconteceu e que a Receita não vai chegar no momento e cobrar esse imposto indevido ali que está sendo vendido uma mercadoria ou um serviço, às vezes também. Rafael, eu ajustaria o que você relatou. Para mim, todo mundo sabe que tem um risco muito grande. Ninguém faz achando que vai dar tudo bem. Ora, gente, eu estou vendendo, eu estou prestando um serviço, eu prestei o serviço, o cara me pagou, pronto. Eu não emiti nota, mas o cara me pagou na minha conta. O serviço já foi. Não estou nem falando do caminhão que sai com a mercadoria sem nota, pode ser pego no trânsito. Estou falando simplesmente um serviço que se evaporou, ou um produto que se evaporou, um almoço, tudo que eu contratei, pronto, todo mundo comeu, acabou. Mas eu vou receber no banco. Então eu tenho sim os riscos. Então eu posso dizer, todo mundo sabe que tem risco. Todo mundo sabe que os órgãos cada vez mais se aperfeiçoam. Todo mundo sabe que Pix, cartão de débito, cartão de crédito, todos os órgãos estaduais sabem no dia seguinte o que aconteceu. Pronto, você falou um negócio do Pix, é interessante, que houve uma preocupação aí coletiva, né, quando o governo anunciou a questão do Pix, ele quer começar a controlar o Pix do pessoal que estava fazendo ali movimentação e não estava emitindo nota. E tivemos até uma situação de alguns conhecidos nossos, alguns distribuidores trabalham certo, mas quando ficaram sabendo, os clientes deles que trabalham de forma informal, né, sem nota, eles pararam inclusive de comprar. Só que o governo depois mandou outra nota, não é bem assim. Assim, vamos abrir aqui, galera. Sim, o governo fala uma coisa, mas faz outra, né? Então, eu queria, na sua opinião aqui, nessa situação de quem acha, porque o governo simplesmente chegou lá e falou, não, gente, a gente não vai ficar mais fiscalizando o Pix, não. A gente falou que agora vai ser tudo vinculado ao Banco Central, mas não, foi um equívoco, isso daqui ainda está se preparando. Qual que é a sua opinião sobre isso? Começou a rolar semana passada, o fisco vai passar a controlar a movimentação acima de R$2.000. Essa lei já existe, minha gente. O governo apenas falou que iria passar a controlar movimentações acima de 5 mil. Aí, devido a essas questões de, vai tributar o Pix, é controlar. Então, o que é que o fisco no Rio Grande do Norte fez em parceria com a Receita Federal? Edivar tem uma loja de sapatos. E eu tenho minha conta pessoa física. A loja de sapato vende R$100 mil, emite nota, R$100 mil, e eu recebo 50, 60 mil de Pix na minha conta. Entenda, a loja de sapato também recebe 100 mil. O fisco chegou e perguntou, Edivar, de onde vem esses 50, 60 mil que você recebe? Você é sócio da loja de sapato? Aí eu faço, é de locação, foi meu pai que me deu? Então mostre seu imposto de renda, você tributando locação. Não, é mentira, gente. É venda sem nota que o cara só bota na minha conta pessoa física que eu vou conseguir ser enganado. Aí o fisco federal, não vou fazer nada. Não fez. Mas a legislação já permite que ele faça isso. Ele entregou para os fiscos estaduais e eles foram autuados. Então, não foi engano. Gente, não era isso. Isso foi muito bem explicado. Nós queríamos ampliar para R$5 mil. O que era 2 mil. Na hora que não deixaram ampliar, voltou a ser o controle em cima de R$2 mil. Então, sim, o fisco controla qualquer coisa que passe acima de R$5 mil. Ele está fazendo menos do que a lei o obrigaria ou permitiria fazer. Isso é claro. Então, sim, gente, a movimentação financeira é controlada. Muito bem controlada. E dividida com os estados, para que os estados vão lá e cobrem os impostos sonegados. E aí, Edvar, né, você com a sua vasta experiência aí
E aí queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, acho até agora para a turma conhecer, já para dar um impacto assim, gente, vamos acordar, porque ainda tem, como dizer, agora tá visto, quem vê não tem como desver agora, então, assim, tem gente que vai assistir esse podcast e vai ficar preocupado ou vai ver algo que vai ter que mudar, porque na verdade não tem opção, ou muda ou vai ser pego, né? Exato. Não tem, assim, é questão só de tempo, galera. E uma das coisas que a gente, né, trabalha muito aqui em relação ao DCCast é trazer esse tipo de informação e estamos falando, porque para o empresário isso, não, para o empresário, para a pessoa física também, para o prestador de serviço e por aí vai. Mas para o pessoal ter um contexto aí, conta um pouquinho da sua história aí, como você caiu aí na rede da contabilidade, que foi qual que foi a loucura que te deu aí de virar contador? Eu fiz meu primeiro vestibular para medicina, isso, gente, em 81, tá? E aí não dava, porque primeiro o estudo é muito caro, né? Eu tenho 10 irmãos. Eu passei, aí um amigo meu estudava à noite um curso chamado Ciências Contábeis. Caramba, estudando à noite eu vou poder trabalhar. E ele é muito meu amigo, eu só vou fazer a mesma coisa que Ricardo Linhares fez. Aí fiz, sabia nem o que era, mas é fantástico. Então, eu tenho pós-formado esse ano 36 anos de experiência com contabilidade. Muitos anos ensinando, que é muito importante, é uma coisa, sabe, junto, ensinar lhe abre muitos horizontes, né? Até mesmo participar de assembleias em clientes, tudo isso, acho que até comentei hoje com você sobre isso. Aí comecei brincando nessa história, né? Comecei a fazer o curso, comecei a pegar cliente, a época era um livro preto, e a gente ia fazendo e foi melhorando. E aí a coisa foi crescendo, resumindo hoje, a empresa de CNPJ, né, que eu comecei como pessoa física nesses 5, 6 anos, teve a necessidade de fazer a pessoa jurídica, ela vai fazer 30 anos de vida, já se organizando com sucessão, porque as minhas filhas já estão lá no setor do compliance, já rodaram pelos setores do escritório, inclusive até mesmo de protocolo. Então foi assim, foi por acaso, mas é fantástico o mundo da contabilidade, o mundo do tributo, de calcular, do que um balanço, um balancete pode contar a vida de uma empresa. O contador olhando o balancete, ele sabe a vida da empresa. Eu já até falei isso no DCCast, mas para quem não escutou, qual que são as duas pessoas que o empresário não pode mentir hoje? Contador e advogado, né? É verdade. Cara, mentir para o contador é impressionante, mas é uma prática de empresário. Ele não quer dizer que está indo bem ou alguma coisa vai acontecer com medo de alguém pedir aumento de honorário. Isso é fato. Isso é fato. Não venha com outras conversas, tá? Mas não adianta mentir. Eu saio rindo, às vezes, quando eu escuto umas conversas de um cliente. Ela está mentindo para mim. Eu sei que ele está mentindo. Agora, eu sei porque Edivar, Fernanda, Maria Antônia e todo mundo que está lá, Josi, no administrativo, Michele, Bruna, Alisson, todo mundo do grupo, né? Desculpa, meus gerentes. A gente trabalha, a gente lê, a gente procura, quando pega empresas para trabalhar, a gente mergulha nas empresas sobre todos os aspectos, tributários, trabalhistas, societários, então a gente gosta. A gente não faz a contabilidade para fazer um imposto, para mandar para você um imposto e uma folha de pagamento. A Aditivo é sediada no Rio Grande do Norte, aí em Natal. Ela faz a contabilidade completa. E pronto. Hoje, nossa estreia aqui, né, na DC Connect, na Digital Connect, na DC, um dia inteiro conversando com o seu quadro técnico. Era muita coisa para a gente mexer. E aí, ao mexer em alguma coisa, parte para outra. Aí, peraí, gente, isso aqui eu preciso ler. Eu fico muito feliz quando tem alguma coisa que a gente precisa ler, que eu mando, eu peço a minha gerente, meu gerente que dão ali. É muito legal. Então, o trabalho de contabilidade é muito importante, é imprescindível em qualquer atividade. Qualquer atividade. Isso é fato. Não vou dizer. E eu acho que a empresa que vai fazer 30 anos, ela está nesse caminho porque há um trabalho muito sério. Eu não invento de dizer, sou seu contador, se eu não conversar com você pelo menos 1, 2 vezes por ano. Se você não me contar seus planos que envolvam a empresa,
O contador, ele se envolve em tudo, né? Porque tudo tem a ver, não só a empresa, mas a vida privada. Até mesmo você quer tirar um visto para os Estados Unidos. O contador está no meio, porque tem um imposto de renda, porque tem um balanço da empresa, tudo isso tem que contar. Então é muito amplo esse campo da contabilidade. Verdade, né? Tem que. Pelo menos eu renovei meu visto agora, tive que mandar tudo de novo, pôr de renda, e aí o contador tem que fazer, Tá né? no meio. Tem que revisar o que a pessoa fizer, tive que mandar também o contrato social da empresa, para ele saber que eu tenho vínculo aqui no Brasil, então Isso. é totalmente vinculado. E você falando na situação aí da contabilidade, a gente sabe que está mudando muita coisa, né? Agora, já para esse ano já está sendo discutido isso, mas ano que vem já começa o negócio a movimentar mesmo. Então, ou seja, Da reforma tributária. Da reforma tributária. Se as pessoas acham que, assim, tinham a ilusão que não estava sendo fiscalizado, já tiram isso da cabeça de vocês. Totalmente. Agora, do jeito que vai vir, aí que a pessoa tem que entender que se ela se não organizar mesmo, rapidinho ela já vai ser pega muito rápido pela questão de sonegação fiscal. Isso. É a grande pergunta. Acho que 102% dos empresários perguntam isso, se perguntam. Isso vai evitar a sonegação? Eu respondo, sim. Hoje eu comprei um produto, eu vou na minha contabilidade e me credito daqueles impostos para quando eu vender eu tenho um abatimento. Na reforma tributária, eu só me credito quando houver o pagamento. Então, eu vou cobrar do meu fornecedor isso aí. Eu vou virar um fiscal. Então, como você vai comprar e você vai ter a carga dos 28%, então você compra celular para vender. O cara que lhe vendeu o celular é uma nota e ele não pagou os impostos. Então você não vai se creditar daquela nota e vai pagar 28% sobre o valor cheio que você vai praticar na venda. E não 28% do líquido. Eu falo 28% porque é a alíquota que está prevista. Então entendo que sim. Esse final de semana a Receita começou a testar o programa. 150 vezes mais ágil do que o programa que trata do Pix. 150 vezes. Então ninguém estava brincadeira. E nem hoje mais a Receita vai se encher de fiscais. Nenhuma Receita estadual, federal, municipal. Os programas serão desenvolvidos para que tudo vá automaticamente. Isso é fato, gente. Já começa o ano que vem. E o pessoal ainda, assim, acabou essa questão também, né? Acha, mas movimento em dinheiro. Não tem dinheiro, né? Ninguém movimenta dinheiro. Cada vez mais a tendência do dinheiro é acabar. E tem local que esses dias onde que eu fui, eu estava lá em Florianópolis, pronto. Aí tinha fui fazer uma refeição à noite, né? Num complexo de restaurantes. Tinha uma plaquinha lá, não aceitamos dinheiro. Escrito na placa, só cartão e Pix. Então, você vê, o dinheiro já é um negócio que ninguém quer mexer, porque você tem que dar troco, eu falo para as empresas, né? E mais do que nunca, você precisa se organizar para você declarar tudo aquilo que você está fazendo, né? O Brasil, ele criou o Pix, uma ferramenta fantástica, está assustando até mesmo as grandes empresas de cartão de crédito, a Visa, Mastercard, todas elas, porque o Pix está se propiciando a fazer tudo aquilo a nenhum custo. Então é algo fantástico, e algo que vai funcionar 150 vezes mais rápido, então não há o que se falar. Essa questão da reforma, Rafael, eu já vou lá no escritório, nós fazemos os seminários, né, chamando os clientes do ramo industrial, comercial, serviço, locação. Então, dia 26 de setembro, tem o seminário para tratar de prestação de serviço e locação. Gente, vocês, empresários, precisam entender. O contador não vai resolver, ou uma parte dos seus funcionários. É preciso você ter a perfeita noção do que será a reforma tributária. Haverá sim aumento de carga tributária para locação? Sim, haverá, porque você não paga determinados impostos. Então você tem que se preparar para organizar sua empresa de uma forma que você tenha muitas despesas, para que o ganho real, quando você aplicar os 28%, vá se equiparar ao que você paga hoje. Mas isso passa por organização, isso passa por conhecimento.
E o empresário tem que conhecer que a reforma, como vai acontecer, como vai proceder esse processo, esse período de transição, que em 32, que em 33 estará totalmente encerrado. Não existirá mais ICMS, ISS, PIS/COFINS. Tá? Além dessa parte, você falou que, né, dessa questão de acabar virando essa fiscalização uma parte dos empresários que estamos falando na questão do empresário que compra produto para revenda, né, que é um específico, um serviço, são outros pontos. Mas além dessa situação de o próprio empresário que compra produto ter que fiscalizar o seu fornecedor, porque senão é um valor muito alto que ele deixa de acreditar e aí fica, vamos dizer assim, essa conta não fecha, porque ele vai margear o produto dele no crédito e no débito, né? Exatamente. Comprou produto R$100, comprou lá o custo R$100, ele vai acreditar 28, vai vender a 200, então vai pagar sobre o 100, vai pagar, ou seja, 28. Então se o fornecedor dele não pagar os 28, ele vai pagar 56. Mais ou correto? menos isso. Essa é a conta. Mais ou menos, né? Porque tem as outras despesas que você vai poder incluir, todas elas, é 28 sobre a sua margem. O produto que você compra para revender é só um produto, mas você tem folha, você tem energia, você tem tudo isso que envolve o contexto da margem. Empresas do Simples vão ser envolvidas? Vão, porque o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS faz parte, o primeiro CBS e o segundo IBS, que fazem parte do Simples, e vocês vão poder optar. Ficar no Simples Nacional apenas para o Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS e migrar porque dentro da reforma tributária, dentro da possibilidade de se creditar de todas as despesas, é melhor pagar PIS, COFINS, CBS, Imposto de Renda, ICMS, ISS, IBS fora do Simples do que dentro. Mas aí, quem vai lhe dizer isso? Você com seu contador. Então quer dizer que aqueles contadores de empresas do Simples que faturam por ano, sei lá, 200, 300 mil reais, vão ter que se preocupar? Sim, vão ter que se preocupar. Porque tudo faz diferença. Né? Quem fatura 1 milhão, o que for. Tem que fazer esse planejamento. Né? Planejamento. E a contabilidade tem um trabalho importante. Me antecipando, nós estamos preocupados com essas modificações. Gente, nós passamos por plano Bresser, plano cruzado, plano Collor, plano... Gente, cada vez que tinha um plano desse, plano real, cada vez que tinha um plano desse, enlouquecia tudo, cortavam-se os zeros, aí a gente ajustava os balanços. Então a gente está acostumado a isso. Estamos acostumados a trabalhar com essas intempéries. Teve uma época que o imposto, ele era enviado para o cliente no dia. Mas por que no dia? Porque saía um índice para você calcular o imposto naquele dia. Tinha uma inflação muito alta, o governo queria uma correção até o dia de receber. Muita gente não sabe, mas o PIS, o prazo de vencimento era com 75 dias que você pagava o PIS. Foi diminuindo, hoje dá no 25º dia do mês seguinte. Mas todas essas transformações, o Plano Real, nós passamos um tempo fazendo pela URV, acho que é 3,64 o valor de uma URV. Então tudo aquilo a gente dividia e multiplicava. A adaptação para o Plano Real em julho de 94 foi outra loucura. Tudo isso a contabilidade já passou. Os programas trabalharam, ajudaram bastante, mas foi muita coisa. Saímos de balanços anuais para balanços mensais. Antigamente, nos meados dos anos 90, até o final dos anos 90, no dia 31 de dezembro, a gente pegava o Diário Oficial para ver as publicações das mudanças da lei. Hoje não, né? Dessa época, depois disso, que não é hoje, já tem muito tempo, é todo dia, é toda hora. E assim, e muitas normas ilegais, que nós, enquanto contadores, temos que ter o conhecimento disso para passar para o empresário para ele procurar os seus direitos. Estávamos discutindo hoje questão de alvará, um imposto que se cobra, um DIFAL, que não é porque é de matriz para filial. Então, tudo isso, a contabilidade, o contador tem que estar lá dentro com o empresário. E o empresário tem que saber, tem que entender, sim. Ele vai, então eu vou ter que saber vender, comprar e ter uma ótima noção de imposto? Sim, e não é de hoje. Eu queria que você falasse também, Divaldo, que a gente até comentou um pouquinho sobre essa questão desse novo sistema, né, que está vindo aí, essa nova plataforma que vai vir junto para poder controlar toda essa nova reforma tributária que na verdade mais nem nova, porque já está ficando velha, que todo mundo já está sabendo, mas essa mudança que vai vir agora recentemente, nova, né, porque vai vir, mas que a gente já tem notícia, já tem
já está, vamos dizer, formalizado, né? Sim. Entendam o que é que Rafael está perguntando. Hoje, e ainda por um tempo, a nota fiscal que acompanha o seu produto, você se acredita imediatamente. Você vai lá no sistema, dá entrada e é crédito. Porém, na implantação da reforma tributária, esse crédito depende do pagamento que o fornecedor fez do seu imposto. Poxa, como vai ser isso? É o que está se conversando como split payment, que é essa ferramenta que já começaram a testar. Então, já estão testando agora, e 2026, que vai ter um pouquinho de CBS e de IBS apenas para treinamento, a Receita Federal vai passar todo o ano de 26 fazendo esse treinamento. Tem que ser isso perfeito. interligado aos bancos, né? Porque vai ter que passar essa transação toda via, vamos dizer assim, bancária, né? Você acha que o governo pode chegar a definir uma situação onde que, inclusive, sei lá, obriga as empresas que compram para revenda a não pagarem dinheiro, só pagar através desse sistema? É possível, né? É possível. Assim, não, você não pode passar em dinheiro. Vou comprar do fornecedor aqui 10 mil, vou dar 10 mil em dinheiro. Eu falei, não, você tem que passar no sistema. Provavelmente vai ser isso, né? Acho que isso entra um pouco de inconstitucionalidade. Ele não pode lhe obrigar a forma que você vai pagar. Mas eu também não acho que pagar em dinheiro vai criar alguma dificuldade para absolutamente ninguém. Mas vai ter que ser informado de qualquer forma no programa, porque você precisa estar informado para acreditar esse valor na hora de fazer a apuração do imposto, né? Exato. Independente se vai ser via Pix ou via, sei lá, pagamento de boleto, banco, ou se é via dinheiro, você tem que... Veja, eu estou pagando ao fornecedor 10 mil reais em dinheiro. Ok, tudo bem. Eu preciso que o fornecedor pague os impostos daquela nota. Se ele vai pagar em dinheiro, mas ele vai pagar um documento fiscal. Ele vai ao banco, vai entrar lá no caixa, paga dinheiro, o cara vai autenticar. Então aquilo vai ser processado. A informação daquele pagamento, a forma de pagar não vai fazer diferença. Como eu estou pagando, tá? Eu paguei ao meu fornecedor em dinheiro. Ok. O fornecedor vai pagar o imposto em dinheiro. Ele vai no banco, para poder o banco autenticar o documento. Mas é algo que será inviável por vários aspectos, né? Hoje, quem faz isso? Realmente não. Né? Hoje... Mas não, o governo não pode proibir. Eu entendo, tá? O melhor juízo, é importante que se diga, que o governo não pode proibir de você usar dinheiro, de forma nenhuma. Certo. E, Edivar, hoje, para quem, vamos dizer assim, tá bem na cega, vamos colocar assim, que está fazendo não está fazendo esse controle de nada, o que você dá de dica para esse empreendedor aí que está por fora totalmente desse mundo, dessa organização? Ele tem que começar por onde na parte... Conversar com o contador, para ele dar uma noção dos programas que ele já vai ter. Desculpe, terminou a pergunta, né? Sim. Desculpe, porque eu ia dizer assim, sai da frente que tá vindo uma locomotiva, né? Mas eu prefiro, não, peraí, vamos falar sério, né? Conversa com o contador. Olha, como é isso aqui? Se ele não for especializado, procure aditivo, nós somos. Ok? Porque ele vai dizer o que é que vai acontecer. Agora, se você explicar a esse empresário que vai acontecer, conversa. Bom, gente, então espero que vai passar uma locomotiva em cima dele. Isso é fato. Então, assim, um detalhe. Parem de assistir esses povo no YouTube. Ai, que agora o mundo vai se acabar. Ai, que agora os impostos. Gente, procurem informações de pessoas que são tributaristas, de escritórios de contabilidade que a pessoa tem um nome a zelar, e não pessoas que, porque tem um lado político. Se eu sou de um lado, a reforma tributária é muito boa. Se eu sou de outro lado político, a reforma tributária é muito ruim. Não tem nada a ver. A reforma tributária é necessária. Porque existe um cálculo, não sei como é feito, que até maio a gente gasta todo esse tempo para preparar e pagar os impostos. Tá? Então isso busca se facilitar. E vai se facilitar. Então para facilitar vai ter que ter essa ferramenta? Sim, mas facilita. Quem vai ter essa informação precisa. E a gente não vai precisar mais separar tanto essas guias, né? Então o governo fica responsável por fazer essa separação dos impostos, né? Porque você tem que pagar uma guia do IPI, tem que pagar a guia do ICMS, tem que pagar a guia do PIS, tem que pagar a guia do COFINS, né? Agora você paga e o governo faz as divisões, que, como se diz, é problema do governo, né? Vamos colocar. Você paga, o contador sai calculando
O ISS de uma forma, o ICMS de outra forma, o PIS e COFINS de outra forma. Ora, ISS, gente, cada município faz um malabarismo tributário. O ICMS, cada estado faz malabarismo tributário. Sim. PIS, gente, existe PIS que você tributa pelo produto. Existe PIS que incide dependendo de para quem você vende. É uma loucura. Isso é o contador, tá? Você só recebe a guia para fazer o pagamento. Mas a importância do empresário também está estudando isso, né? Porque às vezes acontecem erros também, e aí você tem que saber escolher muito, né? A empresa que está prestando serviço para você, porque tem contadores e contadores, né? Como Como toda todo profissão, negócio, né, né? gente? Mas todo empresário preparado para ser empresário, ele percebe quando está conversando com pessoas que podem lhe ajudar, podem lhe acrescentar. Agora, se ele acha que o contador ele é contratado pelo que ele cobra, aí é muito grave. Um amigo meu disse, nossa, eu achei maravilhoso. Todo serviço barato é caro. Todo serviço barato é muito caro. E quando tratar dessa parte de legislação, ou mesmo de cirurgias plásticas, estranho se você for fazer uma cirurgia plástica que for barato demais, gente, vai dar algum problema. Estou falando apenas da contabilidade. É no geral, todo serviço barato é muito caro. Ivan, aí eu queria, né, assim, já deu esse alerta pro pessoal né, que tá aí achando que não vai chegar a conta, uma hora essa conta não vai chegar, né? A gente sabe que vai chegar, então não se atrasem, se antecipem, né? Você já assistiu aqui o Dicecast, vai atrás né, de uma empresa ali especializada, de pessoas que têm capacidade para poder te auxiliar nessa organização. Acho que é um ponto importante. E só que você falou um ponto, queria entrar em outro assunto que você falou que eu achei interessante. Você tem né, um negócio que já 35 anos, você falou? Que já se passam 35 anos, é bastante tempo, né? Você ainda está inativa e você comentou sobre fazer sucessão. Eu acho que vale a pena a gente também deixar essa sua experiência como, né, um empresário que está conseguindo fazer essa sucessão da empresa, né, para as filhas. Como foi essa jornada no início? Como está sendo? Se existe uma regra, se existe vamos dizer assim, um toque mágico aí para que está com seus filhos ali, ou mais novos, ou que já estão mais velhos, que não estão se interessando no negócio, para dar continuidade e fazer uma sucessão. E quando que há uma interferência da parte dos pais, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos também, ficaria muito feliz se algum dos 3 fizesse essa sucessão, mas aonde que você acha que pode impactar ou a gente não impacta nada, você que já conseguiu fazer essa virada de chave aí? Poxa, eu acho que eu ia passar uns 2 horas aqui falando, que são muitos fatores. Da minha parte, não houve convencimento. Elas que se interessaram em participar. Por quê? Porque passo talvez para elas que a contabilidade é muito bonita e é muito boa. Então, primeiro, aquilo que você faz lhe agrada. Então, seus filhos estão vendo que algo que você está trabalhando lhe faz bem. Opa, por que eu não posso ir para isso aqui? Porque se você chegar em casa todo dia reclamando do seu trabalho, eu acho que seus filhos, escutando aqui de novo, não vão querer, correto? Correto. Bom, segundo vem sorte. Eu tive sim muita sorte. São as 2 filhas que estão à frente, mais uma que está começando, que foi um pouco para o lado do direito. A 4ª filha não, ela quer trabalhar com letras, né, toca violino, pinta, então não combina, tá, gente? Tocar violino e ser contador não dá. Então, eu acho que primeiro a gente tem que passar para os filhos que aquilo que a gente faz é muito agradável. Uhum. Se a gente conseguir, gente, combinar um trabalho agradável e rentável, olha, é difícil seu filho não querer seguir. Né? Então, eu acho que isso aconteceu. A minha filha mais velha disse, não, eu quero ir. Aí ela foi pro protocolo. A outra filha, não, protocolo não, mas ela foi para o setor fiscal. E assim foi ralar no setor fiscal para aprender. Não não é contabilidade só. Lógico que a preparação acadêmica é importantíssima, é imprescindível e suas especializações. Contabilidade, eu só posso
cobrar ou entender o que os meus colaboradores estão fazendo se eu souber o que eles estão fazendo. Então não adiantava eu botar uma sala bonita lá em cima para minhas filhas chegarem e ficarem numa sala. Não. Elas tiveram que ir lá para cima. E até hoje ainda trabalham. Tem mais de 10 anos de empresa. Elas trabalham no setor de auditoria, no setor fiscal, no setor contábil. Estão sempre ali para entender. Porque muda muito. Se você pensa que é só a legislação que muda, não. A forma de fazer contabilidade também muda. As ferramentas também mudam. A legislação do RH muda tudo. Tudo. Né? Não só a legislação, as legislações, como a forma de fazer as coisas. Uhum. E aí isso foi muito natural. Desde o início que Fernanda disse, não, eu quero. Maria Antônia quis um pouco ir para o direito, mas, não, peraí, não vai dar, eu não tenho nota, então venha para cá. Enquanto você está pagando, você entra em contabilidade, enquanto você está pagando essas matérias básicas, você faz de novo. Ela entrou e se apaixonou. Porque ela vê uma empresa séria, vê uma empresa que tem resultado, gostou de conversar, gostou de se envolver com imposto de renda e mais. O mundo que contabilidade traz para a pessoa. A quantidade de pessoas que nós convivemos. Nós somos psicólogos, me desculpe os psicólogos, mas caramba, a gente escuta de tudo, de reclamação, de choro, de lamento, de briga de marido e mulher, de sócios, briga de sócios, que são irmãos, parentes, amigos, mas que quando criaram a sociedade, tudo foi destruído, tudo foi por água abaixo. Então foi algo que, no meu caso, não houve nenhuma dificuldade. Porque elas quiseram ir para esse caminho. Se não quisessem, e eu verificasse que eu estaria precisando, eu ia começar a conversar com elas. Olha, eu sei que contabilidade pode parecer isso, mas vamos conviver comigo ali um tempo, vá participar ali do setor, o que é que você acha que você pode fazer melhor? No meu caso, você acha que você vai ficar melhor trabalhando com RH, setor pessoal? Você acha que trabalhar com impostos estaduais ou contabilidade? Né, fazer balanço, apurar custo, apurar impostos, tentar jogar e dizer assim, você tem uma empresa. Filha, você acha que você daria melhor onde? Compras, apurando custo, inserir o filho, o provável sucessor, em algum local da empresa que ele vai se sentir bem, que ele goste de fazer. E aí, para depois gostar de fazer as outras coisas, fica mais fácil. Mas tem que ter, o pai, a mãe, tem que ter percepção. Eu não precisei muito, porque elas quiseram. Né? Foi tranquilo. Nós conversamos um dia desse, né? Foi quase uma manhã inteira, que eu as deixei explicar a você como é que foi, porque tem a visão deles também, né? Sim, como legal. Como é que eles veem isso aí. Porque uns podem dizer assim, meu pai me obrigou a vir para cá. Pô, gente, aí é pesado. Marina, ela desenha, toca violino, fez letras, quer dizer, passou em primeiro lugar lá na UFRN, curso de letras. Eu não tenho condições de querer empurrar a Marina dentro da contabilidade. Por uma necessidade, eu espero que não seja, não, ela faz concurso, vai ser professora na UFRN ou na USP, onde ela quiser, pronto, ela segue o caminho dela. Não sendo possível, pai, eu preciso trabalhar, eu só tenho aditivo. Venha para cá e sabendo do comportamento dela, eu tenho que achar algum lugar que ela possa produzir mais e se sentir bem. Se sentir útil, tem que ter essa percepção também. Muito bom, galera, para quem está precisando aí, né, botar o filho. Mas você falou essa situação do gostar, né? É engraçado que tem alguns pais, eu já escutei isso, né, de alguns amigos que eu tenho em comum, que o pai conhecia o pai, depois conhecia o filho já foi feita a sucessão de pai para filho, mas o pai falava isso nas reuniões que a gente tinha, se encontrava, tinha algumas negociações que a gente às vezes participava junto para tentar fechar algum pedido, alguma coisa com algum fornecedor específico. E ele falou assim, cara, eu não quero que o meu filho seja empresário de jeito nenhum. E ele botou a turma para estudar direito e então é engraçado, direito e outras coisas a mais. Eles querem que seja um doutor. E hoje, conheço a família, ele é próximo, todos eles estão trabalhando no negócio dele. Adiantou, né? Mas, assim, por mais que ele... Falei, cara, não, vocês vão estudar, vocês vão ver isso daqui dá trabalho demais, isso daqui é dor de cabeça, isso daqui muda imposto toda hora, isso daqui é uma caixinha de surpresa. Mas os 3 filhos viraram empresários. Vai entender, né? Vai entender. Como que não existe uma regra, né? Porque quando eu falo assim, você chegava em casa
me mostrava isso, né? E ele querendo tirar os filhos disso, os filhos vieram para isso. E hoje, e eu falo assim, hoje ele está super feliz, né? De ver essa sucessão pelos filhos e ver que hoje ele fica mais como um conselho, não interfere muita coisa. Pais que querem que o filho siga seu caminho. Saibam contar histórias, saibam no jantar em casa contar coisas legais do trabalho. Deixe as coisas ruins no canto. Porque se você ficar destacando as coisas ruins, vai ficar aquilo na cabeça, não é? Poxa, meu pai todo dia chega, porque hoje lá na empresa foi isso, foi roubo. Não, gente, chegar em casa, aí você tem que começar a preparar aqui. E assim, menino só começa a prestar atenção aos 18, negativo, né? Acho que aos 18 meses. Eles já estão atentos a tudo, é fato, né? Então, saibam que em casa não se pode conversar tudo. Eu jamais, eu não posso chegar em casa e ficar só enaltecendo os problemas que eu tenho na empresa. Os problemas que a contabilidade me dá. Que atividade não lhe dá problema? Existe. Todas dão. Então, se você quer que o filho comece a se apaixonar por aquilo, saiba convencê-lo. Conte coisas legais. Olha, gente, coisa legal. Agora eu estou aqui no Rio Grande do Norte, mas peguei a Digital Connect, que tem matriz em Tocantins, aí tem filial no Distrito Federal, em Santa Catarina, em Goiás, no Maranhão. Olha que coisa bonita a Aditivo faz. Olha o que é que está vindo para cima. A Aditivo tem empresas quase que do norte ao sul. Então isso você tem que contar para o cliente, para o filho, numa mesa de jantar. E uma comida boa também, né? Então isso tudo combina. Esse convencimento é muito importante. Repito, você todo dia chegar em casa reclamando do trabalho, aí depois seu filho não vai querer, aí você vai dizer, é um vagabundo, você não sabe o que ele armazenou, não é? Verdade. Divar, queria para a gente poder, hoje foi um papo rápido aqui do DCCast, mas eu queria que você colocasse assim, nesse tempo todo de experiência de 35 anos, né, de contabilidade, só de contabilidade, né, no caso. Fora os aprendizados para trás aí. E dentro do DCCast a gente tem, né, o nosso propósito maior aqui é trazer conteúdo relevante para ajudar, mudar, conectar essas pessoas com essa experiência que a gente traz nossos convidados aqui para poder ajudar as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. E o que você tem para falar hoje, assim, de tudo que você fez aí nesse vasto período aí de trabalho, desde de faculdade, de ensinar, de ser professor, de ser empresário e tudo, que você poderia deixar aqui de recado para a turma do DCCast aí, uma conexão que você fez para a sua vida, que mudou a sua vida, que pode, obviamente, inspirar a vida de outras pessoas. Não ter medo de enfrentar absolutamente nada, mesmo que você não tenha ideia completa daquilo que você vai fazer. Uma coisa eu já falei para minhas filhas que eu acho muito importante. Vão lecionar um tempo. Gente, é muito interessante você dar aula. Não precisa ser de contabilidade, pode ser de inglês, pode ser de qualquer coisa. Porque aquela interação, aquele envolvimento, aquele desafio que os alunos provocam ao professor vai ajudar muito em todas as profissões. Isso é fato. Então, eu lecionei por 25 anos. O que isso me ajudou dentro da contabilidade foi um negócio impressionante. Então, tudo aquilo que apareça para você, não tenha medo de fazer. Porque eu fui ensinar inglês muito cedo mesmo. Mas não tive medo. E depois inglês, e depois na faculdade, já lá na Universidade de Potiguar, uma universidade privada, muito conhecida no estado, eu fui ensinar contabilidade pública, mas que não era muito o que eu queria ensinar. Eu queria ensinar tributos, eu queria ensinar contabilidade, análise de balanço, mas não tive medo de ensinar, porque eu queria entrar. Eu não tive medo em 1989, quando eu encontrei um amigo que disse, eu preciso de um contador freelance. Eu digo, todo contador é freelance. O que não tem CLT assinado na empresa é freelance. Eu não tive medo de assumir a contabilidade dele, né, que era meu amigo Peron,
que foi meu primeiro cliente, foi por acaso assim, que a gente se encontrou. Então, eu não tive medo de chegar lá, pegar o livro do ISS, de aprender a escriturar, de saber onde era o órgão que eu ia entregar. Ah, não, deixa eu aprender primeiro para fazer as coisas. Não, não é assim. É não ter medo de nada. Não é ser irresponsável, ok? Tudo é com muita responsabilidade. Algo novo, vamos ler. Vamos ler. Quantas coisas da nossa reunião hoje aqui, algumas coisas ficaram pendentes, porque nós vamos estudar mais para poder atender melhor. Mas não tem medo de pegar filiais em qualquer lugar do mundo, senão é ficar restrito a ser contador que vai mandar uma folha e um imposto para você pagar. Então eu diria que tudo que aparece não é por acaso. Tudo que aparece na sua frente é porque Deus está preparando aquilo para alguma coisa e você deve enfrentar. E sempre ter Deus junto com você. Isso aí é imprescindível. Lembrar disso, né? Importantíssimo. Isso aí, galera, de Seacast aqui, com meu amigo Edivar. Então, passando um pouquinho dessa experiência aí de 35 anos somente, de um setorzinho, fora os outros que tem aí na jornada, né? Eu comecei, eu comecei na rádio, na rádio FM. Meu primeiro emprego, né? Era programador, gente. Pegava aqueles long play, gravava a fita e levava para tocar, né? Para tocar. Tanto que eu tenho o long play até hoje. Eu tenho os discos lá no meu escritório, tem a radiola, o toca-disco, e eu boto para tocar. Inclusive, uns sobrinhos meus deram fim a alguns discos de Bob Dylan que eu tinha, e aí eu tô tentando recuperá-los aí no mercado, mas eu tenho e gosto, acho muito legal. Isso aí. Obrigado aí, mais um Seacast terminando. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Até o nosso próximo episódio. Um abraço. Valeu. Valeu, um abraço.